Olá pessoal, nós estamos na nossa quinta aula e na primeira parte da nossa quinta aula hoje vamos falar sobre a teologia escolástica medieval. Vocês no chat na aula passada certamente fizeram a pesquisa e debateram lá sobre a teologia patrística, que ela tem os seus períodos, né? Nós temos aí o século I e o século II, os padres apostólicos. Depois nós temos os apologistas, no século II, predominantemente. No século II e III nós vamos ter a reflexão sistemática, lógico, sempre ponderando que no primeiro grupo de padres apostólicos nós temos o Clemente, Inácio, Policarpos e o Didaquê, o primeiro documento da igreja, né? Depois nós temos os apologistas, os padres apologistas, o Justino, Taciano, Teófilo e a carta a Dioneto, né? E depois nós temos já no século II e III a reflexão sistemática, onde vem Tertuliano, Orígenes, Irineu e Hipólito, né? A famosa frase de Tertuliano, que tem apenas a ver com Jerusalém, né? A disputa, né, ou a incompreensão de Tertuliano em relação à filosofia e à teologia, né? Aí nós temos depois no século III e IV a escola teológica, que nós temos ali a escola de Atanásio e Cirilo em Alexandria. Depois nós temos em Capadócia os pais, né, os pais Capadócio, o Basílio, o Gregório, Nazianzo e os de Nícia, Gregório de Nícia. E depois nós temos ainda no quarto e quinto século a fase de esplendor da teologia, com Agostinho, né, o bispo de Hipona, Jerônimo, Ambrósio, Leão, Magno e Efrem. Então nós temos esses nomes, esses gigantes da teologia. E depois, já no século VI e VII, nós temos o Gregório Magno, Isidoro de Servilha, Boécio e João Damasceno. Então nós temos esse período das fases e predominante da teologia patrística, né? E então, na escola chamada Teologia Escolástica Medieval, nós temos uma coisa interessante, onde ela caracteriza muito pela sistematização do conteúdo da fé, né? Dentro da escola medieval ou da teologia escolástica medieval, nós temos essa sistematização que atravessa, né, uns 6 séculos, 8 séculos, e sempre marcando presença, né, ela chega até na idade moderna. E nesse período nós distinguimos ela em 3 fases. A primeira fase é a de transição, a segunda, a gestação da dialética, né, transição e gestação. Depois nós temos a grande escola, a grande escolástica, e depois a escolástica tardia. É lógico que nós numa linguagem empírica, vamos falar sobre a decadência da Idade Média. A Idade Média é muito apedrejada pelos pensadores né, modernos, pós-modernos, chamado Idade das Trevas, porque eles acreditam que houve uma decadência do conhecimento nesse período. É lógico que hoje os historiadores, com as novas pesquisas, vão descobrir que a Idade Média ela não é esse patinho feio, conforme o período moderno vai chamar, né? De maneira alguma. Tudo bem que a igreja, no seu domínio, vai impedir muitas coisas importantes, mas era o excesso, na minha concepção, era um excesso de zelo. Então muitos pensadores, muitos filósofos, entre outros pesquisadores, foram perseguidos, banidos, condenados pela igreja por conta dos seus pensamentos, que muitas vezes ia de encontro com aquilo que se entendia da Sagrada Escritura, das Sagradas Letras, né? Então, dentro dessa primeira parte, nós vamos ter que, no seu começo, ela se move inicialmente na horizontalidade filosófica,
ou seja, é uma filosofia neoplatônica. E quando falamos de neoplatonismo, é o casamento entre o pensamento judaico e o pensamento grego. Então, desse casamento entre o pensamento grego e o pensamento judaico, nós temos o neoplatonismo, a nova filosofia platônica. Após isto, ela cede lugar a Aristóteles, né? Lógico, vem na frente lá os árabes que vão então descobrir os escritos de Aristóteles e traduzir esses escritos, né? Dentro dessa questão, que se faz muito presente na compreensão da gramática, né? E a partir do século XI e XII, nós vamos ter o raciocínio, ele é condicionado a uma tendência racional, né? Com a dialética e o método chamado sim e não. Si et non, sim e não, né? Esse pensamento vem lá do Pedro Abelardo. Lógico que Claraval vai questionar isso, porque ele é mais fundamentalista, mas o Pedro não. O Pedro ele tem a tendência desse questionamento, desse sim e não, né? E assim entra na teologia do século XIII por meio da metafísica, né? Com as suas categorias globalizantes para compreender o ser humano e o mundo. Então, dentro desse espectro, dentro desse panorama da teologia escolástica medieval, nós temos esse crescimento, essa coisa maravilhosa da teologia, né? De poder, como um líquido, né? Seria chamado do Zygma, né? Uma líquido, porque ela consegue caminhar, né? E associar ao pensamento. Nós vamos logo descobrir lá na frente, né? A questão do primeiro se crê para depois entender, primeiro se entende para depois crer. Nós vamos compreender isso dentro dessa visão na escolástica medieval. Então a teologia ela é maravilhosa porque ela caminha sem preconceito. Ela vai sendo construída, né? E de maneira racional nós podemos compreender o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É lógico que isso custou muito caro para os pensadores, isso custou muito caro para os formadores de pensamento da época, né? Houve muitos debates, muitas discussões, perseguições, né? Nós vamos ver lá na Idade Moderna, ali no começo da Idade Moderna, com o pensador francês do método de Descartes, né? O Descartes, ele vai atrasar a divulgação do seu pensamento por conta do endurecimento da igreja. Mas antes disso nós temos então essas coisas maravilhosas que hoje nós podemos estudar, compreender a construção desse pensamento durante próximo entre 6 a 8 séculos da chamada teologia escolástica medieval. Então nós compreendemos essas questões hoje. Por que compreendemos hoje? Porque elas foram debatidas, foram discutidas, elas foram questionadas, né? E dentro desse questionamento você vai ver que as etapas dessa escolástica, ela começa com a gestação, que vai do século VII, porque até o século VII, conforme eu disse para vocês no próprio livro do Murat e do Libânio, ele vai chamar de final da patrística, né? Com o Gregório Magno, com o Isidoro de Servilha, com Boécio e João Damasceno. Dentro do sétimo século, encerra. E aí acontece, vem a gestação então da escolástica. E nessa gestação começa no século VII até o século X. Então nós temos 3 séculos. E essa gestação, ela se imerge, a igreja, a imersão da igreja e sociedade da estagnação. Então eles chamam de 300 anos de estagnação da teologia. Por que estagnação? Porque nós temos alguns problemas periféricos, né? Que é o esfacelamento da cultura greco-romana pela invasão dos bárbaros, e por outro lado, no Oriente, o domínio do islamismo, a ascensão do islamismo, né? O islamismo começa a se acender. Então isso vai ofuscando o pensamento da teologia. Ela se congela nesse período. Ela não consegue mais caminhar. Então, dentro desse primeiro período
do 7º até o 10º século, nós teremos aqui a primeira parte da chamada gestação. Então, isso é hoje, até a próxima aula.